Estamos iniciando mais um programa, encontro marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.1. Falando hoje com a médica mastologista, doutora Alba Dias. Ela vai falar e esclarecer sobre a importância dos cuidados e da prevenção do câncer de mama. Até porque nós estamos aqui no Outubro Rosa. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa e em ter aceitado o nosso convite. Eu que tenho que agradecer esse convite, né? E estou vou aproveitar esse momento para lhe presentear com o laço rosa. Porque, para quem não sabe, o laço rosa simboliza a luta mundial contra o câncer de mama. Então, nesse momento, eu quero te presentear com o laço rosa. Vamos colocar o laço rosa no peito. Deixa para colocar no intervalo. Porque... Isso. Tá bom? Isso. Doutora, o Outubro Rosa foi criado exatamente com o objetivo de alertar as pessoas para o risco e a prevenção do câncer. Fala um pouquinho, já para a gente começar, do Outubro Rosa. Veja bem, no mundo inteiro existe essa preocupação de discutir, né, a questão do câncer de mama, porque o câncer de mama é um problema de saúde pública mundial. Não é um problema do Brasil, não é um problema da região sul do Brasil ou norte do Brasil, é um problema do mundo inteiro. E por quê? Porque é uma doença que tem uma taxa de uma incidência ainda elevada no mundo inteiro e naqueles lugares menos desenvolvidos ainda tem uma alta taxa de mortalidade, né, por câncer de mama. Então, esse mês é o mês em que nós paramos para lançar a ideia da conscientização. E isso também de forma universal no mundo inteiro. Então, é rosa, porque o laço é rosa, e nós sabemos que existem várias lutas, né? Luta contra a AIDS, lutas em diversos setores, e cada luta é simbolizada por um laço de uma cor específica. O nosso é rosa. Então, ficou Outubro Rosa porque começou nos Estados Unidos esse movimento, porque em outubro o parlamento discute as ações em relação ao câncer de mama. E essa ideia surgiu lá, mas se disseminou no mundo inteiro. Então, hoje, nós paramos para fazer uma conscientização de diversos setores da sociedade, né? Hoje, nós percebemos que vários setores estão mais preocupados, inclusive nos chamam mais para falar. Você entra nas lojas, as pessoas estão com o laço rosa no peito, você entra numa clínica, você entra nas instituições públicas também. Então, hoje nós percebemos que existe uma preocupação maior, porque hoje, nem que seja assim, na sua rua, você encontra uma pessoa que tem o diagnóstico. Então, não é mais uma doença rara, o câncer de mama. Hoje, nós conhecemos pelo menos uma pessoa do nosso meio que esteja com o diagnóstico. O câncer de mama é o mais frequente entre as mulheres, doutora? Nós temos que, primeiro, retirar desse grupo o câncer de pele não melanoma, porque o câncer de pele não melanoma, ele atinge, em primeiro lugar, toda a população. E nas mulheres também, em toda a população, homens e mulheres. Mas o câncer de mama vem em segundo lugar nas mulheres e o que é pior, ainda como causa de óbito nessas mulheres, como uma doença importante na taxa de mortalidade das mulheres por câncer. Então, nós sabemos que ainda temos mulheres morrendo por câncer de mama, e a estimativa, né, de número de óbitos, que é uma estimativa que o INCA faz, que é o Instituto Nacional do Câncer, é de 57.960 casos para o ano de 2016. E, para este período também, nós temos mais de 13 mil óbitos relacionados ao câncer de mama. Um outro aspecto é que essa taxa de mortalidade ela é variável de um lugar para o outro. Como o nosso país é um país continental, nós podemos também observar diferenças na taxa de mortalidade quando nós comparamos as regiões mais desenvolvidas do Brasil com regiões menos desenvolvidas. Então, em locais em que a pessoa não tem acesso aos exames, ao diagnóstico, ao tratamento, nós vemos que as mulheres ainda chegam com casos com tumores avançados. Então, nas regiões menos desenvolvidas, nós temos tumores maiores, tumores mais avançados, e isso impacta na taxa de mortalidade, porque quanto maior o tumor, quanto mais avançado o estágio da doença, maior vai ser a taxa de mortalidade também. Então, nós
nos preocupamos com isso, principalmente, né, no Nordeste. Porque nós temos também taxa de incidência... A incidência no Nordeste é maior. A incidência não é no Sul. Mas eu digo assim, nos preocupa que o Nordeste também tem uma curva ascendente, também tem incidência alta, mas não significa que nós temos acesso ao diagnóstico e ao tratamento como no Sul e no Sudeste. Nós temos altas taxas no Sul e Sudeste também. Eu tenho um dado que, para você ter uma ideia, em Porto Alegre, nós temos muitos casos de câncer de mama. Tem uma taxa de incidência considerada alta, uma das maiores taxas de incidência em relação a uma cidade especificamente. Mas, em compensação, as pessoas têm acesso aos meios de diagnóstico e ao tratamento. É diferente do Nordeste. Quando eu falo do Nordeste, eu estou falando que também tem incidência alta, mas será que nossas pacientes estão tendo acesso ao diagnóstico, ao médico mastologista, ao tratamento? Né? E isso impacta, né, na taxa de mortalidade, nessa diferença quando nós comparamos lugares desenvolvidos e lugares menos desenvolvidos. Mas, em termos de incidência, o lugar menos desenvolvido também tem câncer de mama. Tá? Inclusive, no passado, o câncer de colo de útero estava em primeiro lugar. Principalmente no Norte e Nordeste, que são áreas menos favorecidas. Mas hoje nós sabemos que o câncer de mama já ultrapassou o câncer de colo de útero, até porque o câncer de colo de útero já tem um controle diferenciado. É completamente diferente. O que é detecção precoce do câncer de mama, doutor? Quando nós falamos em prevenção em relação ao câncer de mama, nós estamos falando de prevenção secundária, né? Prevenir os efeitos dessa doença a longo prazo. Nós preferimos falar em detecção precoce, principalmente no Outubro Rosa, chamar a atenção, né, das autoridades, das mulheres, da sociedade de uma maneira geral, de todos, e não só mulheres, homens também, de todo mundo, né, para essa questão do diagnóstico precoce, da detecção precoce. Porque não se previne o câncer de mama com a vacina, por exemplo. Né? Então, o nosso objetivo maior na avaliação é investigar essas mulheres, investigar as mamas através dos meios diagnósticos e encontrar uma lesão mínima, uma lesão pequena. Porque quanto menor a lesão, maiores as chances dessa paciente, maior chance de sobrevida, probabilidade de cura, né, um tratamento menos agressivo. Então, detectar precocemente significa diagnosticar uma lesão e, de preferência, até 1 centímetro. Lesões que ainda não se tornaram palpáveis. Nódulos pequenos que ainda não aparecem para a paciente no autoexame e, muitas vezes, não aparece para o médico também no exame físico, mas ela está lá de forma impalpável. Então, isso é diagnóstico precoce, detecção precoce. Que a própria paciente pode fazer, não é isso? A detecção precoce de uma lesão pequena que está numa profundidade, numa determinada profundidade da mama, que não está na superfície, o autoexame não detecta. Né? E, às vezes, o exame clínico também não. Mas nós vamos ter exames radiológicos, né, que nós vamos abordar mais tarde, que, através deles, nós vamos poder detectar essa lesão, fazer esse diagnóstico. Né? Muitas vezes, no exame físico e também no autoexame, que é o exame que a paciente faz em casa, que a mulher faz em casa, as lesões podem ser encontradas com um tamanho maior e deixa de ser precoce. Claro que, às vezes, a mama é muito pequena e a pessoa pode ter uma lesão que, mesmo pequena, seja palpável. Uma lesão superficial, por exemplo. Mas uma lesão mais profunda, muitas vezes, a gente não vai conseguir palpá-la, né, no exame físico e no autoexame. Quais os principais fatores, doutora, que, vamos dizer assim, de risco para o câncer de mama? Existem múltiplos fatores, não é? E, como todos os cânceres, o câncer de mama é uma doença multifatorial, que nós dependemos de vários fatores, e, às vezes, é impossível... Pode ser hereditário? Pode, sim. Se a pessoa tiver a mutação herdada, né, se, por exemplo, a filha herdou ou os parentes herdaram aquela mutação genética, nós podemos determinar que aquele tumor foi de herança genética. Mas, para isso aí, nós temos que fazer uma avaliação daquelas mulheres com vários cânceres de mama na família, né, que vão fazer o mapeamento genético
para ver se são herdeiras, né, se elas herdaram uma mutação da mãe. Agora, a maioria dos fatores de risco não tem relação com a hereditariedade. Então, nós temos mulheres que fumam, mulheres que bebem, mulheres que são obesas, e chamar atenção para isso, porque existem muitos fatores de risco que nós podemos alterar, como atividade física, né, uma dieta saudável, né, evitar o ganho de peso. E se você tem uma dieta saudável e faz atividade física, você vai evitar a obesidade. Não fumar, não beber, praticar hábitos saudáveis de uma maneira geral. Uso de terapia hormonal pós-menopausa aumenta risco. Amamentar é fundamental, então não amamentar também aumenta risco. Não parir, não amamentar. Então, nós temos diversos fatores, mas o fator de risco mais importante é o fato de ser do sexo feminino. Então, ser mulher já faz do sexo feminino ser o fator de risco mais importante, porque homem também tem câncer de mama numa incidência infinitamente menor, de 0,5% a 1%. Então, mulheres que menstruam muito cedo vão ter, né, vai ter um fator de risco a mais. Mulheres que menopausam muito tarde. Mulheres que têm história de câncer de mama na família ou câncer de ovário. E se esse câncer de mama foi antes dos 50 anos, nós sabemos que é um fator de risco. Mas nós não podemos dizer, olha, faça sim ou não faça isso que você não vai ter. Porque muitas vezes a pessoa pode amamentar 20 filhos e ter um câncer de mama. Quando nós falamos de fatores de risco, nós estamos tentando mostrar que o que nós pudermos fazer para nos preservarmos em relação a isso, nós teremos que fazer. É como se você preservar da violência urbana, por exemplo, você vai sair 3 horas da manhã andando por uma capital e achar que nada vai lhe acontecer. Eu vejo muito isso em relação aos fatores de risco. Então, nós temos que nos preservar. Existem alguns fatores que nós podemos modificar. E hoje, a comunidade científica, né, estimula isso. Estimula que nós temos que ter cada vez mais hábitos de vida saudável. Nós temos que estimular nossas mulheres a perder peso, a praticar uma atividade física, porque ter uma alimentação rica em fibra, porque quanto mais fibra, mais nós vamos eliminar através das fezes toxinas e até hormônios também. Então, entender os fatores de risco e trabalhar com eles de maneira geral. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, falando hoje com a doutora Alba Dias, mastologista. Vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, juízes, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Voltamos a apresentar o programa Encontro Marcado, falando hoje com a doutora Alba. Doutora, apesar da senhora já ter entrado um pouquinho nesse assunto, mas eu gostaria que a senhora realmente desse um pouco mais de ênfase na questão. O homem também está sujeito à manifestação do câncer de mama? Sim, numa incidência muito menor, mas sim. Então, é de 0,5% a 1%. Então, nós precisamos ter 100 casos de mulheres para ter um caso de câncer de mama no homem. Geralmente, é um tumor que não atinge homens jovens, geralmente são homens mais maduros, né, que são acometidos. Eles desenvolvem um tumor, um nódulo bem endurecido atrás do mamilo, né, atrás da parte central da mama. É um tumor endurecido, pode ter também linfonodos comprometidos na axila, pode ser também
não só atrás da papila, um pouquinho para fora no quadrante supralateral, né? E o diagnóstico e o tratamento segue a mesma linha, só que, na maioria dos casos, nós optamos por fazer mastectomia, retirar, porque o homem tem pouca mama já, né? Então não dá para fazer um quadrante, não dá para fazer um tratamento conservador, como em muitas mulheres que têm tumores pequenos e que pode retirar só aquela parte comprometida com margem livre. Doutora, existe uma preocupação também, tanto do homem como da mulher, que é a questão da reposição hormonal. A reposição hormonal para as mulheres também é um fator de risco para o câncer de mama? Isso. É um capítulo, na verdade, da mastologia, a terapia de reposição hormonal e risco para câncer de mama. O que nós recomendamos é que a mulher não faça uma terapia de reposição hormonal muito prolongada, então, até 7 anos é o ideal. Claro que existem mulheres que utilizam a terapia de reposição hormonal por mais tempo, porque hoje a mulher de 60 anos, de 65 até de 70 anos, a mulher moderna, ela é uma mulher ativa, e muitas vezes ela não quer ficar sem o hormônio, porque isso compromete a qualidade de vida dela. Então, terapia hormonal prolongada e terapia hormonal acima dos 60 anos é algo que a gente tem que ter cuidado, a gente sabe que leva risco, sim. Então, nós orientamos sempre. Claro que tem mulheres que têm mais de 60 e que utilizam, só que elas já foram informadas, é nossa obrigação informar, falar acerca dos riscos, né? Mas, assim, a terapia de reposição hormonal, ela é sempre uma questão de risco-benefício. Nós sempre temos que pesar na balança o que vai ser de risco e de benefício. Então, para mulheres, inclusive, que tiveram câncer de mama, a terapia hormonal ela está contraindicada. De fato, proibida, né? E pode até voltar, não é isso? Isso, porque o câncer de mama é uma doença hormônio dependente. Então, mulheres que tiveram câncer de mama não podem fazer uso de terapia de reposição hormonal de qualquer natureza. Doutora, a questão da alimentação também. Quais são os hábitos saudáveis que as mulheres podem seguir para tentar evitar o câncer de mama? Veja, nós sabemos que a dieta mediterrânea sempre foi, na Europa, defendida como uma dieta voltada para a diminuição do risco, né? E isso vem sendo muito difundido. Hoje nós temos uma preocupação maior, você vê que hoje nós já temos casas que vendem comida, alimentos mais naturais, lojas específicas, as pessoas estão mais preocupadas, tem restaurante de comida natural que se espalham cada vez mais e as pessoas se preocupam em ler o rótulo do alimento para ver se tem muita gordura, se tem muito sódio, se tem muito açúcar, né? Hoje as empresas estão mais conscientes também, a nova determinação da OMS, né? Que os fabricantes de bebida têm que diminuir a quantidade de açúcar, né, sob pena de multa. Então, o que se preconiza é evitar gorduras saturadas, evitar o excesso de carboidrato, porque nós sabemos também que o excesso de carboidratos que nós ingerimos, daquilo que nós não precisamos para o nosso metabolismo, o fígado trata de armazenar em forma de gordura, né? Então, o açúcar é deletério. Então, o que nós preconizamos? Dieta rica em fibras, vegetais, legumes, azeite de oliva, evitando o fast food, né? Então, quando nós comparamos mulheres que têm uma vida mais saudável, inclusive as japonesas, que fazem parte de um estudo muito antigo em relação a isso, em relação ao fator de risco, nós sabemos que a mulher que está no Japão, ela tem menos câncer de mama, mas quando ela migra para os Estados Unidos, a segunda geração, as filhas dessas mulheres vão ter um risco equivalente ao das norte-americanas. Questão da alimentação. Tudo. E tem também vários estudos que analisam, que avaliam as nossas índias, que vivem nas tribos, não as índias que vivem nas cidades. Mas as índias que vivem em tribos no norte do país, elas não têm câncer de mama. Aquelas que vão amamentar muito, que passam 12, 15 anos da vida dela amamentando, né, várias crianças, né, que têm uma alimentação à base de mandioca, né, e têm uma vida sem estresse, elas não têm câncer de mama. E isso é estudado, mas muitas vezes faltam elementos científicos, né? Como agora no Congresso Brasileiro de Mastologia, há 2 semanas, o colega
apresentou essa tese de doutorado dele. Que ele mora no Amapá e ele se hospedou numa tribo para estudar essas índias. Não tem câncer de mama nas índias. Vários outros colegas já estudaram isso, né? Então, nós sabemos que os hábitos de vida influenciam na gênese das doenças. Só que, antigamente, nós somente relacionávamos atividade física, né, e uma dieta saudável, nós relacionávamos a falta desses dois elementos com doenças do coração, com as cardiopatias, principalmente infarto, as doenças isquêmicas. E hoje existe um elenco com vários tipos de câncer relacionados, por exemplo, à obesidade. Então, no mês passado, a própria Organização Mundial da Saúde publicou isso. Então, nós sabemos que hábitos de vida saudáveis estão implicados a diversas doenças, e não só cardiovasculares, mas a câncer também. Então, nós estamos fomentando isso. A campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia esse ano é: a vida pede atitude, movimente-se. Esta é o estímulo, né, que nós estamos trabalhando, né, na atualidade. A senhora já falou aí de alguns fatores de risco. Um trauma emocional também pode causar um câncer? Na verdade, não existe comprovação científica, né? Nós não temos como comprovar que estresse, que ansiedade, né, cause uma alteração genética. Porque o que é o câncer? O câncer advém de uma alteração no gene de uma única célula que estava lá. Então, tem um gene, um proto-oncogene, e todos nós nascemos com esses genes, e ele vai ser estimulado por algum fator e que vai desencadear a doença. Isso é uma explicação sumária, né, de como acontece o câncer. Então, nós sabemos que diversos fatores causam mutações específicas, mas estresse não tem uma comprovação, porque não existe isso do ponto de vista molecular, da biologia molecular, para comprovar. Mas nós sabemos, e isso é inegável, que ajuda muito, principalmente se a pessoa tem um câncer de mama, a forma como essa pessoa lidou com a vida, lidou com o seu corpo. Então, eu tenho uma paciente que ela diz: eu venci, e ela deu esse depoimento, inclusive, na palestra na semana passada, porque ela, a vida inteira, teve hábitos de vida saudável, extremamente exercitada, defensora da atividade física, professora, né, de atividade física, e ela diz assim: eu tive uma resposta fantástica, até os oncologistas ficaram surpresos, mas eles, junto com ela, chegaram a essa conclusão que o que ela fez ao longo da vida, com certeza, preparou melhor esse corpo para a luta contra o câncer que ela deflagrou e venceu. É uma curiosidade, eu queria saber da senhora qual a diferença do profissional, o mastologista, para o oncologista. Olha, nós mastologistas somos aqueles que primeiro têm o contato, né, com as mulheres, que nos procuram, muitas vezes com medo, né, e elas sempre vão com aquele receio, né, e que fique claro que a cancerofobia, o medo do câncer, para a mama, na mulher, é o maior. Porque nenhuma mulher quer perder a mama. Eu digo que é o mimo da mulher. A gente sempre diz que a mulher, quando é pega de surpresa sem roupa, ela trata de proteger as mamas. Então, eu digo sempre, como boas mamíferas que somos, protegemos as mamas. Mas por que isso também? Porque a mama serve para alimentar nossos filhotes, como todos os mamíferos, mas porque a mama tem um papel fundamental na identidade da mulher. Na feminilidade da mulher. Feminilidade, sexualidade também, porque é um órgão também sexual, né? Um órgão que responde aos mínimos estímulos, é a mama. Extremamente inervado, vascularizado. Então, as mulheres não querem ter um câncer de mama. Muitas vão com uma manchinha, uma verruguinha na mama, mas ela tem outras até maiores em outra parte do corpo, ela não se preocupa. Ela não quer ter nenhum tipo de alteração nas mamas. E muitas vão ao consultório do mastologista procurando avaliar suas mamas. Felizmente, as mulheres estão nos procurando mais
para fazer uma avaliação de rotina, prevenção, diagnóstico precoce, sem sentir alguma coisa. Então, não vão porque estão sentindo algo. Estão mais conscientizadas, no caso, elas né? estão mais conscientizadas e vão nos procurar para fazer a rotina, como vão fazer rotina cardiológica, ginecológica. Então, o mastologista recebe essa mulher, sabe de todo o histórico, toda a anamnese que a gente faz, a história pregressa, de saber de tudo, inclusive os hábitos de vida dessa mulher, que hoje estamos atentos, a gente sempre pergunta se faz atividade física, inclusive. Umas nós já estamos também estimulando a fazê-lo. Então, o mastologista tem esse papel de fazer esse atendimento, de examinar, de diagnosticar através dos meios diagnósticos de imagem também, e através de biópsias e tratar o câncer de mama, fazer cirurgia. O oncologista vai receber a paciente já com o diagnóstico, já operada ou feita pelo menos uma biópsia, porque alguns casos são avançados, precisa fazer quimioterapia antes da cirurgia, e ele vai determinar o tratamento oncológico. A que tipo de quimioterapia essa pessoa vai responder, qual a quimioterapia, o tratamento quimioterápico vai ser realizado para esta mulher. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, falando hoje com a especialista, a médica mastologista, doutora Alba Dias. Vamos mais a um intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Vem ver, vem ser, vem fazer, vem se ver na TV da gente. TV Câmara é informação, arte e cidadania. TV Câmara é barreiras numa só sintonia. A história de um povo vencedor que trabalha, que luta, que vence, que sabe mostrar seu valor. Vem ver, vem ser, vem fazer, vem se ver na TV da gente. TV Câmara de Barreiras é a vez e a voz da gente. Voltamos a apresentar o programa Encontro Marcado, falando com a doutora Alba Dias. Doutora, a senhora já existe uma preocupação das mulheres com relação a qualquer nódulo no seio. Mas qual a importância do autoexame? É prudente a pergunta, porque um dos papéis do Outubro Rosa é fomentar que a mulher se conheça através do autoexame. Então, fazer o autoexame significa se conhecer. Eu sempre digo isso. Muitas mulheres têm receio de fazer autoexame, porque existe um mito de que quem procura acha. Isso é um mito que nós temos que quebrar, principalmente nas comunidades menores, não é? Eu tenho pacientes que dizem, olha, doutora, minha irmã disse, mas criatura, você vive no médico, você está procurando doença? Então, prevenção não é muito a cara do Brasil, né? Nós estamos engateando, mudando isso aí. Então, de uma maneira geral, as mulheres hoje estão mais conscientes do autoexame. Nós orientamos que o autoexame deverá ser feito uma vez no mês, naquelas mulheres que menstruam no período pós-menstrual. Então, a menstruação foi embora, 3 dias depois você já pode examinar sua mama, que a mama não está mais dolorosa, e porque durante o período pré-menstrual e menstrual, a mama fica inchada, fica dolorosa e fica difícil realizar o exame, porque dói, porque incomoda. Então, no pós-menstrual. Naquelas mulheres que não menstruam mais, que já estão no climatério, né, elas deverão escolher ou o primeiro dia do mês, que é uma data fixa, ou no último dia do mês. A primeira coisa que a mulher deve fazer é se olhar no espelho. Então, fazer uma inspeção, dar uma inspecionada para observar não só nódulos, Modesto, mas também alteração da pele.
Alteração da cor da pele, se a pele está grossa, mais grossa do que antes, porque existe um tipo de tumor que ele dá só alteração na pele, que é o carcinoma inflamatório, né? Muitas vezes nem tem um tumor lá dentro, mas é um tipo de tumor que ele tem uma infiltração da derme pelos êmbolos neoplásicos e a pessoa fica com a pele da mama como se fosse uma casca de laranja. Então, atenção à pele, atenção a retrações. Se a retração significa se a pele está sendo puxada para dentro em qualquer parte da mama e no próprio centro da mama, se o mamilo entrou e não sai, pode ser que um tumor esteja ali retraindo, puxando esse mamilo para dentro. Observar se tem alguma ferida no mamilo, uma feridinha que está ali que não se cura, né, com nenhuma pomada. Então, nós temos que estar atentos a isso aí. Olhou no espelho, observou isso, levantou as mãos, coloca a mão atrás da cabeça. Sempre a mama examinada deverá estar com aquele braço do mesmo lado atrás da cabeça, para palpar. Essa palpação pode ser feita com a paciente, com a mulher deitada ou em pé. Durante o banho, inclusive, em pé, é muito melhor, porque o uso do sabão facilita muito a percepção e aumenta a sensibilidade, né, a percepção da ponta dos dedos. Então, as mamas deverão ser examinadas da periferia de fora para dentro, né, quer dizer, da periferia, da parte externa de fora da mama para o centro da mama, fazendo o dedilhamento, observando se acha alguma coisa anormal. Porque muitas mulheres têm receio de fazer, ou então se cansam de fazer o autoexame. Ah, não vou fazer porque, para mim, tudo é nódulo. Elas se queixam muito disso. Mas, minha gente, continue fazendo. Porque o objetivo do autoexame é você conhecer seu corpo. Porque no momento em que você perceber que aquilo que você, né, tinha mudou, ou então você não percebia qualquer alteração, na palpação, você palpando a mama, e você percebeu uma bolinha, você percebeu uma coisa mais endurecida, uma área, aquilo vai chamar a sua atenção. Se você não examina, você não sabia como era antes. Então, tem pessoas que dizem assim, doutora Alba, eu tenho certeza que eu não tinha isso aqui. Não tinha, porque eu faço autoexame rigorosamente todo mês. Então, facilita, porque nós estamos diante de uma queixa, de um achado que é novo. Não é algo, né, antigo. Então, nós aconselhamos fazer o autoexame, mas sabemos também que o autoexame sozinho não tem valor diagnóstico. Não estamos fomentando mais o autoexame só, sem avaliação médica, sem os exames. Por quê? Porque muitas mulheres faziam o autoexame e, diante de um autoexame sem alterações na cabeça dela, ela não procurava avaliação médica. E isso é um erro. Então, o autoexame é um coadjuvante na avaliação global, que ajuda o médico, que ajuda na avaliação com os exames de imagem, etc. Doutora, a minha pergunta é a seguinte: qual o primeiro sinal que a mulher pode realmente ficar alerta com relação ao tumor e se todo nódulo ele é cancerígeno? Primeiro, atenção a múltiplos sinais, como eu disse, né? Se todos aqueles de alteração de pele que eu falei e um abaulamento também, o que é abaulamento? É tipo um calombinho, assim, para que as pessoas entendam, né? Aquela bolinha que pode surgir, né, da pele e da mama. Então, se está retraído, se puxa para dentro, volta a repetir, se tem aquele abaulamento, porque a grande maioria dos cânceres surge com um nódulo. Então, um sinal importante é a presença de um nódulo. Não significa de um tumor. Dizer que todos os nódulos sejam cancerígenos. Exatamente, mas aí eu vou completar. Perceber o nódulo não significa que ele é câncer. Né? Porque 80% das lesões dos nódulos são benignos, graças a Deus. É uma boa notícia, né? Mas, como é o nódulo suspeito? Um nódulo duro, um nódulo que não se mobiliza muito, um nódulo imóvel, endurecido, irregular. Esse é um nódulo suspeito, ao nosso ver, né? Mas, às vezes, a pessoa palpa o nódulo e ela mesma diz: doutora, quando eu pego assim, ele vai para lá, vai para cá. Nódulo móvel, geralmente, são benignos, mas nem sempre. Porque nós temos aqueles nódulos bem circunscritos, bem arrumadinhos, bonitinhos, que podem também corresponder a um carcinoma de mama bem circunscrito. Isso em 1 a 2% dos casos.
Então, está atenta a nódulo, em primeiro lugar, e aqueles achados que eu disse de pele. E lembrar da axila também, porque muitas vezes examina-se a mama, palpa a mama e não verifica a axila. E existe um tipo de carcinoma, de câncer, que nós chamamos de carcinoma oculto de mama. Não tem nada na mama, nem no exame físico, nem no autoexame, nem na mamografia, nem no ultrassom, nem ressonância. E a gente tem linfonodos, gânglios na axila comprometidos, mas tem um tumor aparentemente visível na mama. Então, a axila também é importante e faz parte da avaliação do mastologista. Ainda dentro desse conceito que a senhora está falando, qual a diferença entre cisto e nódulo? Assim, o cisto é uma dilatação de uma estrutura normal da mama, né? Que é o ácino, são os ductos que se dilatam, geralmente por estimulação hormonal ao longo da vida da mulher. Então, o cisto é uma condição fisiológica, partindo desse princípio, né? Como eu expliquei, o cisto é uma condição esperada, principalmente quando a mulher chega, né, à quarta década, né? Então, a partir dos 35 anos, as mulheres podem apresentar esses cistos, que são benignos, são fisiológicos e que não vão se transformar, nem fazer dessa mulher, isso é importante dizer, que cistos mamários não aumentam o risco para câncer. Claro que tem um tipo de cisto, mas aí ele não é um cisto simples. Ele é um cisto que tem um tumor dentro dele, uma vegetação intracística, que corresponde ao carcinoma intracístico, um carcinoma papilífero. Mas, de uma maneira geral, os cistos são simples e são fisiológicos esperados na vida da mulher. Os nódulos, não, são sólidos. Nódulo sólido e tumor são sinônimos. Agora, nem todo nódulo também é maligno. Quando nós dizemos tumor, nós estamos dizendo nódulo sólido. Agora, ele pode ser benigno e ele pode ser maligno. A conduta da biópsia, a investigação diagnóstica é que vai determinar se ele é líquido ou se ele é sólido. E aí nós lançamos mão da ultrassonografia para fazer essa diferença. Então, a ultrassonografia é extremamente importante na diferenciação, né, diante de uma lesão que a gente palpa um nódulo, ou que a gente vê na mamografia aquele nódulo, somente com a ultrassonografia nós vamos saber se aquela lesão se trata de um cisto, ou seja, o conteúdo líquido, ou se é um nódulo sólido. Doutora, a mastectomia profilática reduz o risco do câncer? Com certeza. Nós, hoje, inclusive, nós modificamos um pouco essa terminologia, né? Nós não utilizamos mais o termo mastectomia profilática, porque não previne 100%. É uma técnica? É uma técnica, na verdade, a mastectomia, que hoje é chamada de, nesse caso específico, porque para o tratamento do câncer, quando há necessidade, mastectomia. Seja ela radical, seja mastectomia simples, mas no caso de pacientes de alto risco genético, que fizeram o teste genético que deu positivo, né, tanto o multigen como o BRCA1 e 2, elas têm a prerrogativa de realizar essa cirurgia que hoje nós chamamos de adenectomia redutora de risco. Por que adenectomia? Porque adenectomia, que significa retirar a glândula. Então, por que redutora de risco e não mais profilática? Porque quando se faz adenectomia redutora de risco, nós temos que deixar 5% da mama, né, porque a pele fica com meio centímetro de espessura. Então, você não faz uma prevenção de 100%. Então, quando nós fazemos a adenectomia redutora, indicamos e se faz a adenectomia redutora, nós estamos fazendo uma redução de 95%. Isso é importante para aquelas mulheres que têm o teste positivo, que já têm história, né, importante de câncer de mama e ou câncer de ovário na família e que podem se beneficiar, né, da adenectomia, porque no caso dessas mulheres, elas vão ter uma probabilidade de 80% a 90% de ter o câncer de mama. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, falando hoje com a especialista, a médica mastologista, doutora Alba Dias. Vamos mais a um intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Que terra linda e boa de se viver, maravilhosamente acolhe você. Minha cidade é o melhor lugar do mundo, de coração lá do fundo, com orgulho vou dizer. Se tu
situada no oeste da Bahia, abençoada com riquezas naturais. Quem vê de fora se encanta com as belezas, se apaixona por seu povo, não quer ir embora mais. Barreiras, Bahia, eu amo você. Cidade de gente batalhadora, mãe gentil, maravilhosa, gostosa de se viver. Barreiras, Bahia, eu amo você. Cidade de gente batalhadora, mãe gentil, maravilhosa, gostosa de se viver. Alô mundo, vem pra ver, aqui é o melhor lugar. A fauna, flora, cerrados e cachoeiras, tem o cais e o rio de onda pra gente se encontrar. E a cidade do oeste da Bahia também tem o seu lugar. É nossa gente, nosso povo, nossa terra, não tem lugar nesse mundo melhor para se morar. Barreiras, Bahia, eu amo você. Cidade de gente batalhadora, mãe gentil, maravilhosa, gostosa de se viver. Barreiras, Bahia, eu amo você. Cidade de gente batalhadora, mãe gentil, maravilhosa, gostosa de se viver. Voltamos a apresentar o programa Encontro Marcado, falando com a doutora Alba Dias. Doutora, diante de tudo isso que nós já falamos, eu gostaria de saber o seguinte, inclusive as pessoas têm curiosidade, o câncer de mama é curável e tratável? Podemos dizer que em muitos casos sim, por isso que nós estamos lutando e falando do diagnóstico precoce, porque uma lesão pequena, uma lesão de 1 centímetro ou menor que 1 centímetro, ela tem 95% de chance de cura. E isso, modesto, é significativo. Então, eu tenho pacientes com 30 anos de cirurgia, com 20 anos de cirurgia, sem menor sinal de recidiva, consideradas curadas. Mas tumores grandes, tumores avançados, são tumores de mais difícil controle, de resposta mais difícil, tumores que têm prognósticos mais desfavoráveis e reservados. Exatamente aí onde entra a questão da prevenção. Da prevenção. Para pegar a coisa no início. Pegar no início. E um outro detalhe é que nós não podemos deixar de falar da nossa mamografia. Né? A nossa mamografia no sentido do exame da mamografia. Né? Existe hoje uma celeuma, todos sabem que foi lançado na internet que a mamografia estava relacionado com câncer de tireoide. Isso é uma inverdade, isso já foi mais do que desmentido, um boato totalmente falso. E a mamografia é o exame mais importante nessa detecção precoce. Então, já que nós estamos falando de detecção precoce, nós temos que incentivar você, mulher, a realizar sua mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Fazer mamografia a partir dos 50 não é o que nós, mastologistas, o que nós, da Sociedade Brasileira de Mastologia e representante também do Colégio Brasileiro de Radiologia, nós não aprovamos essa resolução de ser depois dos 50. Então, a partir dos 50 anos, a mamografia deverá ser realizada. E é o exame mais importante, por quê? Porque ela tem a capacidade de avaliar e diagnosticar achados como as microcalcificações que não serão palpadas pela mulher, pela própria paciente, e nem pelos médicos. E ultrassom também não vê, e ressonância também não vê. Somente a mamografia vai detectar as microcalcificações. E microcalcificações agrupadas, microcalcificações diferentes, que obedecem um arranjo específico, são específicas de um tipo de carcinoma curável, que é o carcinoma in situ. E se essa lesão não for devidamente diagnosticada e tratada, com certeza evoluiria para um carcinoma invasivo. Então, a mamografia tem seu papel. Mas é somente a mamografia? Não. A ultrassonografia também é importante, como eu disse antes. Como ela é importante na diferenciação de um cisto de um nódulo, né, em comparação com o nódulo. Então, nós temos ultrassom, principalmente nas mulheres jovens, e aqui também outro aviso, mulheres jovens são beneficiadas com a realização da ultrassonografia. Eu tenho inúmeros casos
de câncer de mama, inclusive, já que nós estamos falando de câncer de mama, porque as doenças benignas é uma outra entrevista, é um outro programa, né? Mas já que nós estamos falando de câncer de mama, nós temos vários diagnósticos, fizemos vários diagnósticos com ultrassom. Porque a pessoa estava numa fase da vida que ela não estava na idade, por exemplo, de fazer mamografia. Ela tinha 27 anos, 28, 30. Então, a ultrassonografia é um método de diagnóstico também para as doenças mamárias, né? Agrega muito valor na avaliação e complementa a mamografia por muitas vezes. Nós percebemos que as mulheres estão com mamas mais densas, permanecendo com mamas mais duras, mais densas, hoje, porque as mulheres amamentam menos e têm menos filhos, né? E ainda quando chega no climatério pós-menopausa, ainda vão usar hormônio. Então, as mulheres estão amadurecendo, mas a mama continuando aquela mama mais densa, com mais glândula. Mais glândula na mama é fator de risco também. Então, mamas densas também é fator de risco. E essas mamas mais densas, essa quantidade de glândula maior pode obscurecer, esconder alguma lesão pequena. Só que microcalcificações não se escondem, né, jamais. Mas pequenos nódulos podem se esconder. Então, nos Estados Unidos, ultrassom já também é lei, como a mamografia é lei, como no nosso país também a mamografia é lei, né? Existe uma lei que diz que assegura que todas as mulheres terão direito à mamografia. Mas nos Estados Unidos, além da mamografia, a ultrassonografia também é lei. E agrega muito valor à nossa avaliação, né? E depois vem outros tantos exames. Nós temos hoje ressonância, nuclear magnética, tomossíntese, enfim, né? Deixa claro que diante de uma lesão, nós lançaremos mão dos meios diagnósticos, né? Diagnóstico por biópsia. Então, essa lesão poderá ser biopsiada por agulha fina, para fazer diagnóstico, por agulha grossa, por cirurgia, fazer uma cirurgia, uma biópsia a céu aberto, para termos noção de que tipo de lesão estamos tratando. Mas, assim, hoje, com o estudo exaustivo das imagens, nós temos também a prerrogativa de examinar uma lesão, olhar aquela lesão, tanto na mamografia como na ultrassonografia, e definir se aquela lesão é uma lesão suspeita ou uma lesão que poderá ser acompanhada de uma lesão benigna. Então, hoje, os exames de mama, de maneira geral, têm uma classificação, que é o BIRADS, e eu estou falando um termo técnico, mas que é muito conhecido das mulheres, porque elas gostam de ler o seu laudo de mamografia, de ultrassonografia. E elas sabem, doutora, meu BIRADS deu 2, meu BIRADS foi 3, meu BIRADS foi 4. Então, é uma linguagem nossa que a gente já está acostumada a falar. Então, é um termo técnico, mas, ao mesmo tempo, popular. E, com o BIRADS, nós conseguimos universalizar uma linguagem. Então, a pessoa que chega com um exame do Brasil em um país que não se fala português, na conclusão está lá o BIRADS ou BIRADS, e aquele número vai ser facilmente interpretado por qualquer médico de qualquer lugar do mundo. Ok? Ok. Apesar da senhora já ter comentado sobre o assunto, eu gostaria de saber, todo tumor de mama é maligno? Só para esclarecer um pouco mais. Não. De novo, vamos esclarecer para você que está aí em casa. Quando falamos nódulo sólido, não significa tumor maligno. 80% dessas lesões são benignas. O que vai diferenciar é a característica, o benigno do maligno, né? E o tipo e a biópsia, né? Mas o tumor benigno, geralmente, ele é circunscrito, ele é regular, ele é ovoide, ele é redondo. O tumor maligno, ele é mais irregular. Ele tem espículas, tanto na mamografia como no ultrassom. Ele é totalmente irregular e tem uma característica de invadir os tecidos vizinhos. Então, quando pegar seu exame e vier nódulo sólido, não se apavore, não significa que você tem um câncer de mama, né? Essa lesão será investigada, né? Será avaliada pelo mastologista, que vai definir, né, que tipo de investigação adicional irá fazer, ou se não vai fazer nada, se vai fazer um segmento a curto prazo a cada 6 meses. Ok? Que fique claro isso aí. Existe uma outra forma, doutora, de tratamento para que se evite a mastectomia? Olha, para tratar o câncer de mama, nós podemos lançar mão
de tratamento conservador, que é retirar uma parte, com margem livre, uma parte da mama, né? Investigar sempre a axila, porque se a axila estiver comprometida, os linfonodos da axila também serão retirados, no caso de comprometimento. E existe a mastectomia, que é retirar a mama, né? Agora, avançou muito a oncoplastia, a reconstrução mamária. Então, o ideal é que toda mulher que fosse submetida à mastectomia, que precisasse fazer uma mastectomia, que para aquela mulher o tratamento conservador não fosse possível, o ideal é que ela não saísse do centro cirúrgico sem a mama, porque nós sabemos que isso tem impacto também, tem impacto na autoestima e na autoimagem, mas também pode ter impacto na própria resposta ao tratamento, no sentido de que uma pessoa com autoestima baixa, né, vai enfrentar a doença de uma outra forma. Então, você não se vê sem mama, nós sabemos que isso é muito importante. Fazer reconstrução. E existe um movimento, inclusive, neste momento, né, que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica reuniu vários cirurgiões plásticos esse mês, fazendo um mutirão de cirurgia plástica, né, principalmente em locais mais carentes. Vão ser mais de 800 mulheres contempladas com essa reconstrução, mulheres que não tiveram condição, por algum motivo, de fazer reconstrução mamária. Hoje, o ideal é reconstruir. Claro que existem mulheres que não têm condição clínica de reconstruir ou não querem reconstruir. A grande maioria quer, né, sair do centro cirúrgico com sua mama. Então, às vezes, a pessoa está fazendo uma quimioterapia... Mas por que isso não acontece? Porque é questão financeira? Porque não pode fazer também? Também. Existem as contraindicações médicas que... Hoje nós temos cada vez menos contraindicações médicas. Hoje se faz tudo para fazer uma reconstrução. A não ser uma paciente que tem que fazer uma radioterapia imediata, que comprometa o implante, comprometa a cirurgia plástica, né? Uma paciente debilitada que tem comorbidades, uma paciente que tem diabetes descompensado, cardiopata, né? Que não tem um teto cirúrgico para uma cirurgia maior. Então, paciente que está fazendo quimioterapia antes e que tem, né, essas comorbidades e precisa imediatamente continuar o tratamento, muitas vezes isso impede de fazer uma reconstrução imediata, que é aquela junto com o tratamento cirúrgico do câncer. O que nós observamos é que existe uma dificuldade, principalmente no Sistema Único de Saúde, no SUS. Então, apesar de ser lei também, apesar de ser lei de longa data, então, é lei que tem direito à mamografia, mas não é cumprida, na grande maioria das vezes. É lei que, com 60 dias do diagnóstico do câncer, para qualquer câncer, tem que começar a fazer o tratamento, mas que a gente sabe que isso não funciona. E é lei que tem direito à reconstrução imediata, que também não funciona. Então, as mulheres, esse mutirão... essa reconstrução é uma lei. E a paciente tem direito de fazer reconstrução imediata, né, ou reconstrução tardia. A grande maioria é penalizada que não consegue, de fato. Tanto é, volto a dizer, existe um mutirão da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica esse mês, contemplando quase 900 mulheres, cirurgiões plásticos do Brasil inteiro, né, fazendo um mutirão. Parece que é volante, não é? É um mutirão volante, né, que vai terminar agora no final de outubro, contemplando quase 900 mulheres. Então, isso é muito positivo, uma atitude fantástica, né, brilhante, que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, tomou no mês de Outubro Rosa, justamente para contemplar essas mulheres, né, que estão sem a mama ou sem as mamas, né, que se veem sem a mama, e volto a dizer da importância da mama para a mulher, e nós sabemos disso, né, e que vão ter sua vida resgatada, porque isso é um resgate. Né? Você se vê com a mama reconstruída ou por implante de silicone, por prótese, ou por rotação de retalhos, tanto do abdômen como aqui do grande dorsal, que é o músculo que nós temos aqui nas costas. Então, são muitas técnicas e a oncoplástica hoje é um braço da mastologia. Então, existem muitos mastologistas, inclusive, que estão investindo nisso, né? Fazendo as cirurgias, né? Tratando o câncer e, ao mesmo tempo, reconstruindo. E a oncoplástica tem um papel fundamental também no momento, porque nós estamos tendo mais acesso aos exames genéticos, ao mapeamento genético, né? E o mapeamento genético positivo, né, vai permitir que essa mulher realize essa adenectomia redutora de risco, mas a pessoa vai querer imediatamente fazer a reconstrução da sua mama com implante de silicone, como foi o caso da Angelina Jolie, né, que popularizou, na verdade, essa questão do alto risco.
Para encerrar, doutora, eu gostaria de saber, uma paciente tratada, quanto tempo ela ainda precisa ter um acompanhamento realmente, para ela realmente ter segurança de que realmente está tratada? De uma maneira geral, até pela lei, com 5 anos, a pessoa que não teve recidiva, até pela lei, é considerada tratada de um câncer, né? A questão é que nós acompanhamos essa mulher a vida inteira. Porque se a mulher que não tem um câncer, ela está sendo estimulada a fazer os exames, aquela mulher que teve, até por ela mesma, ela vive com um receio eterno, né? Então, ela sempre vai fazer o exame e dizer, doutora, você sabe, né? A gente que já passou por isso, fica meio escaldada. Mas, assim, de uma maneira geral, essas mulheres nunca deixam de fazer sua avaliação. Agora, a oncologia geralmente dá alta com 5 anos de tratamento, mas agora, com o tratamento com o tamoxifeno, que é um anti-hormônio para determinado grupo de pacientes, esses 5 anos já deixaram de existir. A partir de agora, né? Ou seja, já tem um tempo, existe um grupo de mulheres que vão fazer 10 anos de tamoxifeno, que é um anti-hormônio, que é uma forma de hormonioterapia para o câncer de mama. E essas mulheres não vão fazer mais 5 anos. Então, elas vão estar visitando o oncologista, aquelas que têm receptores hormonais positivos, vão estar visitando o oncologista por mais tempo, né? Por 10 anos, elas vão fazer esse acompanhamento. De uma maneira geral, 5 anos é um período de alta da oncologia. E nós sabemos que durante os 2 primeiros anos pós-tratamento é aquele período que ocorre mais recidivas. Então, por exemplo, mulheres que são jovens e pretendem engravidar, libera-se a gravidez a partir dos 2 anos pós-tratamento, porque as maiores recidivas ocorrem 2 anos após o tratamento do câncer de mama. Doutora, a senhora tem aí 3 minutos para a senhora mandar um recadinho para as mulheres e fazer as suas considerações finais. Primeiro, agradecer de novo a você por essa iniciativa, né, de me convidar, Câmara, né, junto com a TV Câmara, claro, né, agradecer à TV Câmara por essa iniciativa, né, porque nós estamos falando aqui de um assunto sério e que aflige muitas mulheres, e não só no Brasil, no mundo inteiro. O recado que eu deixo é que a mulher tem que se cuidar mais. O recado do autocuidado, o conselho do autocuidado. Eu acho que a mulher merece se cuidar. A mulher que se ama, se cuida, né? Eu acho que a mulher tem que fazer isso por ela, você tem que fazer por você, você tem que fazer pela sua família também. Né? Porque muitas mulheres têm um diagnóstico do câncer de mama, gente, e que tem um filho de 1 ano dentro de casa, 2 anos, 3 anos. Nós temos visto isso. Porque o câncer de mama antes era uma doença de mulheres só idosas. Mas nós estamos vendo mulheres cada vez mais jovens também com câncer de mama. Então, eu tenho 20 anos fazendo mastologia. Há 20 anos, eu não tinha paciente de 27, 25 anos com câncer de mama. E hoje eu tenho pacientes com 30, 31, 34, 25, 28. E nós sabemos que nas mulheres também mais jovens, o câncer de mama é mais agressivo. A imunologia tumoral é diferente. Então, nós sabemos que o câncer de mama é uma doença, é uma patologia que traz impacto para a autoestima da mulher, mas traz impacto também para a sua família. Porque, volto a dizer, muitas vezes a pessoa tem que deixar seu lar para fazer uma quimioterapia distante, como é nosso caso. Né? E aproveito para dizer que nós precisamos urgentemente, né, no serviço público, de um centro de oncologia para que nossos pacientes não viajem 900 quilômetros para fazer um tratamento quimioterápico. Então, a mensagem final é do autocuidado, é de se cuidar, é de se vigiar, é de gostar de você mesmo, né? É ter amor próprio, porque muitas vezes a pessoa deixa de ir ao consultório durante 4 anos. Eu recebo pacientes 5 anos, que ficaram 5 anos. Aí ela diz, doutora Alba, meu marido estava doente, meu filho estava doente, principalmente o marido, né, a partir de uma certa idade. Meu marido estava com câncer, meu marido estava doente, eu estava naquela assistência toda. Então, ela se esqueceu, ela se anulou. Eu acho que a gente não pode se anular. As rainhas do lar, de fato, são rainhas do lar. Se você não está bem, como é que você vai dar conta de cuidar dos outros? Então, a mensagem que eu deixo é do autocuidado, né? Sempre em outubro, que é outubro rosa, mas eu acho que o ano deve ser rosa. Né? O ano inteiro nós temos que ter essa preocupação, né? E estamos sempre à disposição, né, do Oeste Baiano.
Doutora, muito obrigado por essa excelente explanação. Eu acho que foi importantíssimo, muito produtivo essa sua entrevista. E gostaríamos de colocar o programa para a gente falar também da saúde da mulher e outros assuntos, entendeu? Também com foco na saúde da mulher. Termina aqui mais um programa Encontro Marcado. Falamos hoje com a doutora Alba Dias. Assista ao nosso programa todos os dias, meio-dia, e também no canal do YouTube, Programa Encontro Marcado com o Modesto.